Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos ver um outro tipo de laço chamado for. O for, assim como o while que vimos na última aula, também é utilizado para executar o mesmo bloco de código diversas vezes. E a principal diferença entre o while e o for é que com o for nós temos um controle maior sobre as condições do laço. Vamos ver isso então aqui no código e vamos comparar com a utilização do while. No while e em qualquer laço, nós temos três ingredientes. O primeiro ingrediente é nós temos que inicializar um contador. Então, aqui na linha 10, nós definimos um contador, que é uma variável de nome contagem, inicializamos para zero. O segundo ingrediente é estabelecer ou definir a condição enquanto o laço vai ser executado. Nesse caso, a condição é que o laço vai ser executado enquanto a variável contagem for menor que 10. E por último, nós temos o ingrediente que é a incrementação do nosso contador. Note que os ingredientes estão dispersos no código no caso do while. O primeiro ingrediente está antes do while, o segundo ingrediente está no cabeçalho do while, contagem menor que 10, e o terceiro ingrediente está aqui misturado dentro do bloco de código a ser executado. Com o for, os três ingredientes são colocados juntos, um depois do outro. Vamos ver isso. Vamos executar o mesmo laço, porém agora utilizando o for. Então começamos aqui definindo for, quer dizer em inglês para, e aqui entre parênteses os três ingredientes separados por ponto e vírgula. Primeiro ingrediente, definir o nosso contador. O int, vou criar uma variável chamada contador e não preciso botar igual a zero porque ela já é inicializada com zero. Ponto e vírgula. Segundo ingrediente é a condição. A condição é que o contador vai ser menor que 10. Ponto e vírgula. Terceiro ingrediente, incrementar o contador. Contador mais mais. Pronto. Aqui os três ingredientes estão juntos. Terminou os ingredientes, fecha o parênteses, começa as chaves. E aqui eu vou colocar o bloco a ser executado. Por exemplo, soma igual a soma mais 1 ou soma mais mais. Ponto e vírgula. Vou salvar, veja que compilou, vou fazer o deploy, vou executar a função repete e deve retornar 10. Veja que retornou 10, exatamente como vimos na aula passada. Vamos ver agora um uso de caso do for, um uso muito corriqueiro que é varrer uma array. Vamos dizer que a gente tenha uma array de inteiros. Vamos começar definindo aqui uma array de inteiros. Uma array, o int de inteiros positivos, né? Vamos colocar colchete para dizer que é uma array e ela vai ter 5 elementos, vai estar na memória. Eu vou dar o nome dela de array inteiros e já vou inicializar ela com 5 inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto e vírgula. Quando eu salvar, vai dar um erro. O erro é que, como eu não disse o que são esses números aqui, o tipo desses números, ele supõe que é do tipo uint8. Porém, como a minha array é do tipo uint ou uint256, eu tenho que explicitamente converter esses elementos para uint. Agora, se eu salvar, ele não vai dar um erro, vai dar só um aviso que essa variável não foi utilizada. Bom, vamos aqui, o que a gente quer? A gente quer varrer a array. Então, eu quero executar esse bloco de código 5 vezes e a cada vez eu quero pegar um elemento da array. Então, como é que eu sei a quantidade de vezes que esse bloco vai ser executado? Ele vai ser executado até chegar no tamanho da array. Como é que a gente pega o tamanho da array? A array tem uma propriedade, length, que diz o tamanho da array. Então, de vez de ser 10, eu vou colocar array.length, que é o tamanho da array. Então, ele vai começar com contador igual a 0, depois vai ser 1, 2, 3 e 4. Quando chegar a 5, contador 5 não vai ser menor que o tamanho da array, que é 5. Então, esse bloco vai ser executado com esse variável contador valendo 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu quero é somar os elementos da array. Então, em vez de 1, agora eu vou colocar array inteiros, índice, contador. Para quem está já acostumado com linguagem de programação, isso aqui deve ser simples. Porém, quem nunca viu isso, talvez estranhe um pouco, talvez não entenda. Então, eu vou mais devagar aqui. Vamos ver
passo a passo. Então, definir o contador, que ele começa com 0. Então, no primeiro laço, primeira execução desse bloco, contador vale 0. Então, soma igual a soma mais array inteiros, índice 0. Vai pegar o 1. Então, soma vai ser igual ao primeiro soma, começa com 0, mais 1. Então, soma vai ser 1. E aí ele vai executar novamente, agora com contador valendo 1. Então, o índice 1 está o valor 2. Então, soma igual a soma, que vale 1, mais array inteiros 1, que é o valor 2. Então, vai virar 3. Vai executar novamente, agora com contador valendo 2. Índice 2 está o valor 3, vai somar 3. Depois, índice 3, valor 4, vai somar 4. Depois, índice 4, valor 5, vai somar 5. Depois, índice 5, mas aí índice 5 não vai ser executado porque 5 não vai ser menor que 5. Então, ele está varrendo a array e somando todos os seus elementos. Vou salvar, vou fechar esse último contrato, vou fazer o deploy desse novo contrato, vou executar e a resposta deve ser 15. Veja aqui, 15, exatamente como dissemos que ia ser. Então, se é a primeira vez que você vê o for, talvez seja bem rápida essa aula, mas aí você pense um pouco, estude um pouco sozinho, tente entender o que aconteceu aqui e saiba que for é muito utilizado e uma das maiores utilizações, como vimos aqui, é varrer uma array.